que hoje eu vou te ensinar. Uma ordem de grandeza é uma potência de base 10 que mais se aproxima de um determinado valor. Ela é muito utilizada quando você quer apenas estipular uma determinada quantidade. Por exemplo, quantas folhas tem em uma árvore? Ou quantos fios de cabelo tem na cabeça de uma pessoa adulta? Você não precisa necessariamente ter um valor exato, mas você pode estipular um determinado valor. Só que isso aí vai obedecer algumas regras, e são essas regras que hoje você vai aprender. Vamos lá? Olha só, filhote, eu tenho aqui 3 exemplos. Eu tenho o número 8, eu tenho o número 85 e tenho o número 795. Em que ordem de grandeza eles vão se encaixar? Bom, filhote, o 8 com certeza estará dentro da ordem de grandeza 10 elevado a 1. Por quê? Porque 10 elevado a 1 dá 10. E o 8 ele está bem próximo do 10, ou seja, é a ordem de grandeza mais próxima do tal numeral. Quando você considera o 85, ele não está mais na ordem de grandeza 10 a 1. Certamente o 85 está na ordem de grandeza 10 ao quadrado. Por quê, Davi? 10 ao quadrado é 100. E você percebe que o 85 está muito mais próximo do 100 do que do 10. Logo, ele está nesta ordem de grandeza. Quando você considera o 795, ele já não está na ordem de grandeza 10 ao quadrado. Ele está na ordem de grandeza 10 ao cubo. Por quê? 10 ao cubo é 1000 e certamente 795 está muito mais perto do 1000 do que do 100, do que do 10. Tranquilo? Só que não fica só nisso. Quem dera, né? Vão ter questões que vão pedir um entendimento melhor. E para isso eu tenho que saber o seguinte. Vem cá, olha só. Isso aqui é uma reta onde eu estou considerando 2 ordens de grandezas consecutivas. Então, essa primeira ordem que eu estou considerando é o 10 elevado a 0, que é 1. E a próxima ordem que eu estou considerando é o 10 elevado a 1, que é 10. Percebe que esse intervalo é o intervalo entre 2 ordens, tá? Eu tenho um intervalo. E o que eu vou fazer? Eu vou considerar a metade desse intervalo. Olha só, se eu considero a metade, ó, é 10 a 0. E aqui 10 a 1, a metade vai ser 10 elevado a meio, beleza? Só que olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse expoente e transformar num radical. Aí você tem que dar uma revisada lá na matemática. Eu vou ter 10 elevado a meio é a mesma coisa que é a mesma coisa que raiz de 10. E se você tira a raiz de 10, você vai encontrar 3,16. Ou seja, 3,16 é exatamente o ponto médio entre essas 2 ordens sucessivas. Isso vai ser muito importante para que tu consiga acertar as questões que aparecem na prova do Enem. Quer ver uma coisa? Qual é a regra geral para que eu consiga acertar as questões de ordem de grandeza? Olha só, primeiro passo, não esqueça, por favor, sempre que eu quiser encontrar a ordem de grandeza de um determinado número, primeiramente eu tenho que transformá-lo em notação científica. Eu preciso escrever esse número sobre a forma de notação científica. Já tivemos essa aula, foi a nossa aula número 1. Quem ainda não assistiu, assista. Quem já assistiu, se quiser, pode dar uma revisada, mas é importante que tu lembre como transformar um número, como escrever um número sobre a forma de notação. Depois que você escreve esse número sobre a forma de notação, você vai aplicar a seguinte regra. Olha só, você vai pegar a parte numérica dessa notação, um nzão, que a gente já trabalhou aqui, e você vai fazer o seguinte. Olha só, se esse nzão ele for menor que 3,16, ou seja, se ele estiver antes do ponto médio, significa que ele ainda se encontra nesta ordem de grandeza. Ou seja,
a ordem de grandeza dele será a base 10 e o seu expoente da forma em que ele se encontra. Porém, se o nzão, ou seja, essa parte numérica, ela for maior ou igual a 3,16, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele está no ponto médio ou além. E se ele está no ponto médio ou se ele está além, ele já não está nessa ordem de grandeza, ele já está na próxima. Então, o que eu deverei fazer? Olha só, para que eu encontre a ordem de grandeza, eu vou pegar a base 10 junto com o expoente e vou adicionar 1. E esse adicionar 1 representa exatamente que ele já está além do ponto médio. Logo, ele já se encaixa na próxima ordem de grandeza. Eu sei que isso aí, teoricamente, não é tão simples de entender. E é exatamente por isso que eu disponibilizei aqui 2 exemplos que a gente veja isso na prática. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui 210 milhões e eu quero descobrir qual a ordem de grandeza desse numeral. Ei, não esquece. Qual é o primeiro passo? Transformar esse numeral em notação científica. Eu já sei. Então vamos lá. Olha só. Você sabe que a vírgula está no final e aí eu vou começar a movimentá-la para direita ou para a esquerda? Claro que para a esquerda, né? Então vamos lá. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só. Eu caminhei 8 casas para a esquerda. Como é que vai ficar em notação científica esse número? Olha só, 2,1, esse é o meu nzão, a minha parte numérica, vezes 10, a minha base 10 e o expoente. Ora, se eu caminhei 8 casas para a esquerda, o meu expoente vai ser 8 positivo. Pronto. Já está escrito sobre a forma de notação científica. Significa que eu posso agora aplicar a propriedade da ordem de grandeza que nós acabamos de ver. Vamos lá? Vamos lá. Olha para o n. Qual é o valor do n, filhote? 2,1. 2,1 é menor que 3,16 ou maior ou igual? Menor. Se é menor, o que é que acontece? A ordem de grandeza é a base 10 com o próprio expoente que já está lá. Significa que, nesse caso, ele se encaixa na ordem de grandeza de 10 elevado à oitava. Essa é a ordem de grandeza deste numeral. Beleza? Muito fácil, né? Bora fazer mais uma. Qual a ordem de grandeza do número 42 milhões? Primeiramente, eu vou transformar em notação científica. Não esqueça desse detalhe. Vamos lá. Daqui a vírgula, eu vou caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a esquerda. Vamos ver como é que fica o nosso nzão? Tá aqui, ó. 4,2. Coloco a minha base 10. Como eu caminhei 7 casas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a esquerda, então eu vou ter o expoente 7. Já está em notação científica. Vamos encontrar a ordem de grandeza. O que eu faço? Analiso o n. Bora analisar o n. 4,2. Bora analisar? Olha só. 4,2 é menor que 3,16 ou é maior ou igual a 3,16? É maior. Se é maior, então vai se encaixar na segunda parte da propriedade. Ou seja, a ordem de grandeza é a potência de base 10 com o seu expoente somado de 1. O que significa que ele já está além da metade. Logo, ele já se encaixa na próxima ordem. Tá sacando? Então, eu vou ter 10 elevado a 7 mais 1, 8. A ordem de grandeza vai ser 10
a 8ª, beleza? Muito, muito, muito fácil. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, isso vai ajudar a gente a continuar fazendo outras aulas e ajudando a galera que está necessitando, beleza? Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima!